Todos os dias, milhões de homens e mulheres são testados, e eles nem sabem disso. A maioria vai falhar nesses testes, porque eles não tinham ideia de que estavam sendo testados. Se alguém testar você, e você falhar, não é o fim do mundo, mas pode ser o fim de uma boa oportunidade. Na vida, você descobrirá que muitas oportunidades estão escondidas atrás de uma parede de medo. Mas existe outra parede que raramente é falada, e é o teste. Pense em uma época em que você era mais jovem, ou se você for bastante jovem, pense na última vez em que você estava perto do que poderia ser considerado um macho alfa. Se você já foi preso, você descobrirá rapidamente quem são os caras mais durões. Como você se sentiu perto dessas pessoas? Provavelmente, você foi testado pelo alfa, e você provavelmente falhou. Como eu disse, não é o fim do mundo, mas pode ser o fim de uma grande oportunidade. Todos nós sabemos que mulheres testam os homens. E elas fazem isso, porque tem muito em jogo ao escolher um parceiro. O que muitos homens não percebem, é que homens também testam homens, mas por diferentes razões. Quando uma mulher testa você, ela está testando a sua fraqueza emocional. E uma das características mais atraentes que você pode ter, é a força emocional. E passar nos testes que as mulheres colocam você, aumentará a sua atração aos olhos delas. Passar em testes de mulheres, é ótimo porque pode ajudá-lo a levar as coisas para o próximo nível. Mas os testes com os homens são um pouco diferentes. Antes de entrarmos em como realmente testar todos os homens, pense nisso por um segundo. Imagine que o seu amigo organizou um jogo de cartas com algum grupo de homens. Quando você chega na casa e entra na garagem, você imediatamente percebe 4 caras durões olhando para você. Você anda até eles, se apresenta, e se prepara para jogar. No início, todos os caras parecem muito legais, mas depois de cerca de 30 minutos, eles começam, entre aspas, a atacar você. Eles começam a descascar as camadas da sua personalidade, para ver quem você realmente é como um homem. Depois de ouvirem a tonalidade da sua voz, e prestarem muita atenção às coisas que você disse a eles, eles efetivamente avaliaram você. Agora imagine que você é super magro e meio nerd, e talvez as crianças da escola ocasionalmente zombavam de você por isso, então você fica bastante inseguro diante deles. Você pega algumas das cartas, e as coloca no centro da mesa. De repente, um dos caras faz uma piada, perguntando se você tem certeza que consegue levantar as cartas até o meio da mesa. Embora ele esteja fazendo uma piada com você, no fundo, você sabe que existe uma verdade nisso. Dizendo isso, o cara está basicamente apelando para a sua maior fraqueza emocional. Este é o seu teste padrão, mas entre um novo grupo de amigos homens, você pode pensar nisso quase como uma iniciação. Todos falam sobre os testes que as mulheres fazem com os homens, mas você nunca ouve ninguém falando sobre como os caras testam outros caras. Quando você é mais jovem, como na época de colégio, o teste é muito mais pronunciado, e em muitos casos, pode ser muito mais rigoroso do que como um homem adulto faria para testá-lo. É importante perceber que você não tem que ser grande e musculoso para ser um alfa, mas na minha opinião, isso definitivamente ajuda na sua confiança, o que se traduz diretamente em ser um macho dominante. A característica definidora do macho alfa é a força emocional. Então, voltando ao exemplo do jogo de cartas, como você acha que deveria lidar com o teste? Depois que o cara fez a piada, a forma com a qual você responderá a ele irá determinar se você falhou ou passou no teste. Vamos dar uma olhada em algumas das opções de resultados possíveis. A primeira opção envolve não dizer nada, mas como você pode imaginar, você ficaria muito ridículo e estranho se decidisse ir por esse caminho. A opção B seria rir com ele da piada, mas entenda que se você fizer isso, você estará basicamente falhando no teste. Por rir com ele e não dizer mais nada, você estará passando em uma parte do teste, mas falhando em outra. Todas as vezes que um cara faz um teste com você, ele está basicamente dizendo que é mais alfa do que você, e que quer saber o que você vai fazer a respeito disso. Se você falhar em muitos desses testes na frente de outros caras, a sua classificação no grupo cairá. Conforme você for classificado abaixo dos outros machos, os outros betas dentro do grupo também começarão a testar você, e eventualmente, todos no grupo vão te ver como nada mais do que um saco de pancadas emocional. Como mencionado anteriormente, alfa é um estado de espírito, entre outras coisas. Então a primeira opção é não dizer nada, a opção B é rir da piada às suas próprias custas, e a opção C é ficar super defensivo. E essa é absolutamente a pior coisa que você pode fazer, porque mostra fraqueza. Eu mencionei que, em muitos aspectos,
Os humanos agem como animais, e no reino animal, os macacos fazem coisas absolutamente malucas para ganhar poder dentro de sua sociedade. Em um estudo, um macaco chamado Bunny foi mordido pelo macaco dominante do grupo. E ao invés de pelo menos entregar um golpe igual para o macaco que o mordeu, Bunny decidiu fugir de medo. Agora, todos os amigos do Bunny estavam por perto na hora. Aí você pensa que logicamente eles iriam ajudá-lo. Pois é, mas isso passou longe de acontecer. Na verdade, além dos amigos do Bunny não o ajudarem, eles ajudaram o macaco alfa a persegui-lo, para infligir ainda mais danos a ele. Isso é semelhante a como funciona com os machos humanos, mas em vez de persegui-lo fisicamente, outros caras irão persegui-lo emocionalmente. Em outras palavras, se o macho alfa te cutucar, e você mostrar medo e fraqueza, os outros machos do grupo provavelmente farão o mesmo ao longo do tempo, até você ser visto como membro com a classificação mais baixa do grupo. No experimento com os macacos, Bunny teria sido literalmente eliminado se os pesquisadores não tivessem removido ele do local. Quando eu era criança, meus pais sempre me disseram para não agir com medo perto de cachorros, porque os cães podem sentir e até cheirar o medo de uma pessoa, o que pode forçar o cão a agir de forma agressiva. Esse mesmo conceito se aplica aos humanos, mas de uma forma um pouco diferente. Como muitos tipos de animais, outros caras podem sentir o medo e a fraqueza. É por isso que sempre lhe disseram para nunca virar as costas para um urso e começar a correr, porque isso instintivamente forçará o urso a vê-lo como uma presa, o que irá iniciar uma perseguição que você não vai vencer. Dito isso, vamos voltar para o exemplo do jogo de cartas. Ficamos com uma última opção, que é a opção D. Esta resposta envolve não mostrar nenhuma fraqueza e corresponder ao alfa, golpe por golpe. Isso significa que quando outro cara cutuca, você cutuca de volta. Isso é mais fácil de fazer com pessoas que você conhece um pouco melhor, e é mais difícil de fazer com completos estranhos. Se você não conhece a pessoa bem o suficiente para conhecer suas fraquezas em potencial, tudo o que você precisa fazer é neutralizar o teste rindo, e em seguida, transformá-lo em um elogio a si mesmo de alguma forma. O ponto-chave aqui está em responder de uma forma que não faça você parecer fraco ou defensivo. Em seu núcleo, os testes que os caras fazem com você são basicamente todos sobre respeito. Eles estão testando a sua confiança, para ver se você se respeita, porque se você não se respeitar, você não pode respeitá-los. No reino animal, uma matilha de lobos quase nunca se organizará para ir atrás de outra matilha de lobos, mas eles rotineiramente se separam, e então vão atrás de um membro enfraquecido de seu próprio grupo. Logicamente, isso não faz nenhum sentido, mas é apenas a forma como muitos tipos de animais trabalham. E como humanos, uma vez que temos muitas semelhanças com lobos e macacos, muitas vezes, agimos e pensamos de maneiras semelhantes. Ao compreender este comportamento, você saberá exatamente o que fazer para ganhar respeito entre um grupo de homens, e você também saberá o que fazer quando outro cara está tentando flertar com a sua mulher, o que me leva ao próximo ponto. Se um cara está tentando flertar com a sua namorada, uma das maneiras mais fáceis e eficazes de lidar com a situação é testando ele. 9 em cada 10 vezes, o cara está apenas blefando. E uma vez que ele falha no teste, a sua namorada ficará certa de que você é o alfa, e o outro cara será visto como o beta. E uma vez que todas as mulheres preferem um alfa, essa é a melhor posição para você estar. Agora, para realmente testar o cara, tudo o que você precisa fazer é fazer uma piada que posiciona você como alfa. Isso pode envolver uma fraqueza percebida que o cara tem, ou pode ser algo totalmente inventado. Se você conseguir pensar rápido e for inteligente, isso ficará muito mais fácil de fazer, mas isso não é um requisito. A chave é fazer o que você está dizendo parecer uma piada, mas na verdade, é uma maneira de aumentar o seu valor percebido, ao mesmo tempo que coloca para baixo o valor do outro homem. Cabe a você decidir o que precisa ser dito. Saber como homens testam homens, e como você pode manter o seu terreno, conquistar respeito, e ir de golpe a golpe com o alfa, em um nível emocional, é um conhecimento fundamental que todos os caras deveriam saber. No final do dia, isso irá ajudá-lo a se tornar um homem melhor, de maneira geral. E com isso dito, até o próximo vídeo, obrigado por assistir.